Sejam muito bem-vindos ao meu novo quadro, Viagem dos Sonhos. Esse é um programa que eu ensino qualquer pessoa a realizar a viagem dos sonhos sem pagar a passagem, que é a parte mais interessante. Meu nome é Murilo, eu sou especialista em fazer qualquer pessoa viajar economizando até 100% da passagem. E no programa de hoje nós vamos falar como fazer a viagem dos sonhos, como fazer a viagem dos sonhos. Vocês já pararam para pensar que existem várias coisas que te impedem de fazer a viagem dos sonhos? Várias coisas. Inclusive, eu cheguei áudio e vídeo ok. Ah, finalmente, muito bom. Hoje eu passei algumas horas tentando consertar isso. Eu falei, não é possível. Se algum ser humano foi capaz de fazer, eu também sou capaz de aprender seguindo tutoriais do YouTube. Isso me deu trabalho, mas que bom. Então, assim, vamos voltando aqui. Vocês já pararam para pensar que existem várias coisas que te impedem de realizar a viagem dos sonhos? Eu vou abrir um parênteses aqui e contar uma historinha para vocês. Imagina duas pessoas comprando o mesmo produto. E esse caso é real. Só que uma pessoa pagou à vista e pagou mais barato porque pagou à vista. A outra parcelou no cartão de crédito. A grande diferença é que a pessoa que pagou à vista, além dela ter tido o desconto, ela teve mais milhas do que a que não pagou à vista. Porque a que não pagou à vista não tinha um cartão que pontuava, não entendia nada de milhas. E sabe o que aconteceu nessa história toda? Eles não se conheciam e o que aconteceu? Ambos vão se encontrar 6 meses depois que eles compraram esse produto. E essa pessoa que pagou a prazo, parcelado, ela não teve nenhum retorno sobre os gastos. E essa pessoa que pagou à vista teve total retorno sobre os gastos. Então, a pessoa que pagou à vista comprou a passagem para o encontro, um encontro profissional. E essa pessoa que pagou à vista vai de graça, sem pagar a passagem, porque ela sabia utilizar o cartão de crédito. E a pessoa que pagou parcelado, e pagou muito mais por pagar parcelado, esta outra pessoa vai ter que pagar R$1.000 para desembolsar R$1.000 aí para ir nesse encontro. Então, o que acontece? O que a gente tira desse exemplo prático, esse exemplo real aqui? A importância de saber transformar os seus gastos, sim, ter um bom cartão de crédito. Ter um bom cartão de crédito não é o fator prioritário para você começar. Mas ter um bom cartão de crédito, ele vai te ajudar. Por exemplo, esse caso aqui que eu estou contando, o simples fato de uma pessoa ter o cartão de crédito e a outra não, vai fazer com que uma vá viajar sem pagar a passagem, trazendo de volta esses gastos. E o mais interessante é que, além de ter esse retorno, essa outra pessoa conseguiu fazer uma transferência bonificada. E aqui, por que eu estou começando a contar essa história aqui para vocês? Porque a gente vê a importância do conhecimento. Veja que uma pagou mais do que a outra, porque pagou a prazo, mas pagou mais. Então, em termos de, como que eu posso dizer, em termos de milhas, teoricamente, quem paga mais deveria, inclusive, ter mais milhas. Mas o fato é que a pessoa, além de pagar menos, ela teve um retorno e vai conseguir viajar de graça. E ambos vão fazer a mesma viagem, vão para o mesmo local, para o mesmo encontro. E um vai ter que, além de pagar a mais porque pagou o parcelado, vai pagar a passagem, R$1.000 a mais. Então eu quis trazer essa história para vocês aqui logo de cara, e é uma história real, são valores também reais. Não tem autorização para falar valores de gastos e nem nome de pessoas, mas tem autorização para trazer o caso e elucidar aqui para vocês, mostrar como que vocês têm a capacidade simplesmente de agir em relação a tudo que vai ser dito aqui hoje. Então, muitas vezes, o que impede você de fazer as viagens dos seus sonhos, às vezes é só uma coisa chamada conhecimento de o que está sendo ensinado aqui, ser praticado, aí você levar para a sua vida, para o seu dia a dia, e você vai conseguir economizar. E é muito dinheiro, gente, é muito dinheiro.
teve uma... Eu vou abrir um outro parênteses aqui para contar uma historinha. Eu gosto de ir contando essas histórias porque elas se conectam com a realidade, elas se conectam com o que a gente pode trazer aqui e aprender. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou o seguinte, essa pessoa assinou o Clube de Vela, e eu falei, olha, a cada 4 meses você tem direito de comprar um pacote com 50% de desconto. Aí essa pessoa, eu falei assim, olha, primeira vez você tem direito a comprar 5.000 pontos, porque ele fez o clube, se eu não me engano, foi o Clube Plus. Gente, o meu telefone, ele tá... Então, se eu não me engano, ele fez o Clube Plus. E o fato é que, quando essa pessoa, eu falei assim, olha, você tem o direito de comprar. Aí ele falou assim, mas por que eu vou comprar? Eu falei assim, porque se você comprar e vender, você vai ter lucro, de fato. Isso é de imediato, independentemente de você querer ali, viajar ou não. Aí essa pessoa virou e falou, mas se eu for comprar só 5.000 pontos, uma transferência bonificada, viram 10.000 pontos, a minha diferença ali vai ser de 20 reais. Nem compensa eu fazer essa movimentação. Aí eu falei assim, não é bem assim não. Olha só, 5.000 pontos viram 10.000 pontos. Essa pessoa estaria pagando 175 reais. Olha, uma passagem para o Rio de Janeiro, ida e volta, eu consigo comprar de BH para o Rio de Janeiro com os mesmos 10.000 pontos. Só que eu vou gastar, se eu for no dinheiro, eu vou gastar muito mais do que esses 175 reais que a pessoa tem como comprar esse pacote lá de pontuação da Livelo, que é disponível a cada 4 meses. E os valores não são necessariamente esses para todos. Ele varia de acordo com o tempo que a pessoa está assinando e também do pacote. Então, aqui mais uma vez vemos como que o que impede muitas vezes da sua viagem dos sonhos é apenas o conhecimento ou o que fazer com esse conhecimento. Agora eu quero que vocês me digam aí o que impede vocês de fazer a viagem dos sonhos, ou será que existe alguma coisa aqui, quem já está vendo, está acompanhando essa live, será que vocês têm algo que te impede? Provavelmente não. Então hoje você vai descobrir como fazer as suas viagens, como fazer as suas viagens maravilhosas, viver esses momentos, pegando aí, transformando os seus gastos. Isso, eu não vou nem dizer transformando os seus gastos em milhas, vou dizer transformar os seus gastos em realizações, em sonhos, em momentos com a sua família, momentos aí com a sua esposa, com o seu marido, momentos com os seus amigos, ou quem sabe até em momentos que você vai pegar e levar os seus pais para fazer a viagem dos seus sonhos. Já pensou? Que legal, que maravilhoso que pode ser você virar e falar assim, papai, mamãe, vamos lá, vamos viajar, e eu pago aqui, ó, tudo com milhas. Já pensou que legal que ia ser? Então hoje eu vou abordar muito esses temas que impedem vocês de viajar. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Aí sim. Eu já fui assim como muita gente. Eu vejo às vezes muita gente falando assim, mas eu não tenho dinheiro. Eu já fui assim, eu já fui aquela pessoa que não tinha dinheiro. E o que é pior, eu já fui aquela pessoa que eu não conseguia transformar os meus gastos em realizações. Eu já fui essa pessoa. Mas eu consegui mudar esse padrão. Eu consegui quebrar esse padrão de não ter para ter. E o que eu fiz? Foi algo mágico, algo imaginário, algo que eu vou fazer ali, as minhas visualizações. Não teve nada disso. Teve conhecimento colocado em prática, como a história que eu contei aqui para vocês. De 2 pessoas que compraram a mesma coisa, uma pagou mais caro, a outra pagou mais barato. E a que pagou mais barato ainda teve milhas o suficiente. E os números são exorbitantes. Vocês ficariam impressionados com essa história se eu pudesse dar aqui os números para vocês. Eu só vou dizer assim, que não foi uma compra na casa aí de 1.000, 2.000, 3.000, não. Foi uma compra, foi significativa, foi algo na casa aí de 5 dígitos, e o primeiro não é 1, nem 2, nem 3. Então, é impressionante como que muita gente ainda, mas é muita gente mesmo, ainda não transforma os gastos transformar os gastos aí de volta, transformar os gastos em viagens. Eu até coloquei
uma postagem falando assim, se você tem... na verdade, eu brinquei. Eu fiz uma brincadeira ontem. Eu fiz uma brincadeira no domingo do dia do trabalho, que é feriado, e deu no domingo. Para mim não faz mais diferença, porque eu não sou CLT. Mas para quem é CLT, faz muita diferença. Poxa, se esse feriado cai na segunda, você tem um dia a mais ali de folga. Mas o que aconteceu? Eu fiz uma brincadeira seguinte: o que é mais inútil do que um feriado no domingo? E aí uma pessoa virou para mim e falou o seguinte: Nubank para viajar de graça. E eu achei genial, porque a minha ideia, e era domingo, era descontração, era descontrair totalmente. Eu só queria me divertir um pouco, quebrar um pouco aí da rotina de falar sobre viagem, sobre milhas, sobre cartões. E essa pessoa foi cirúrgica na brincadeira. Porque é de fato. Aí eu printei, coloquei isso no meu feed, e aí até um grande amigo meu, Hugo, virou e falou assim: mas eu tenho o cartão da Livelo, eu tenho o cartão do Nubank, e eu ganho pontos com as compras da Livelo. Eu achei aquilo, assim, fenomenal, porque já prova que mesmo que você tenha cartão do Nubank, você já consegue começar a acumular pontos, acumular milhas que vão te fazer viajar, que vão fazer você realizar a viagem dos seus sonhos. Inclusive, dependendo da compra que você fizer, talvez aquilo já seja o suficiente. Eu vou aqui até trazer alguns exemplos para vocês entenderem sobre isso. Mas o fato é que você não precisa do cartão para começar. Mas você precisa disso para as compras do dia a dia, como o que eu abri aqui. Então, esse é um exemplo prático. Eu vou aqui dar um exemplo. Uma pessoa me relatou sobre o que impedia ela de viajar era os animais de estimação. E olha que legal, eu não tenho animal de estimação. Para te falar a verdade, eu nunca tive um animal de estimação. Eu me lembro, quer dizer, não vou dizer nunca. Eu me lembro quando eu era muito pequeno mesmo, e olha que eu passei a minha infância e minha adolescência toda morando no interior. Mas eu nunca tive animais de estimação, ou melhor, nunca não. Eu lembro quando eu era muito pequeno, minha mãe, a gente tinha um passarinho, e obviamente eu não tinha idade suficiente para cuidar do passarinho, o passarinho acabou morrendo. E nós tínhamos também umas codornas, e as codornas fizeram uma vez muita bagunça lá em casa. Minha mãe foi e colocou num lote que a gente tinha lá do lado da nossa casa. E ó, o gato, no dia seguinte, já pegou aquelas codornas e comeu, matou. Depois disso, nós fizemos até um time, aqueles times de bairro que a gente tinha na infância, que chamava Contra Gato. E era justamente por causa disso o Contra Gato, porque o gato foi comer nossas codornas. No mais, eu nunca tive. Então, na minha vida adulta, por exemplo, eu nunca tive um animal de estimação. Então, o que eu podia falar sobre isso? Eu não tenho conhecimento prático sobre como você tem que fazer para viajar. Eu nunca passei por isso, para você viajar com animal. Então, eu fui buscar informação e fui buscar também como que eu podia ajudá-la. Isso é um hábito meu, sempre tentar fazer, sempre tentar entregar mais para os meus seguidores. Então, o que eu fiz? Eu busquei lá quem tinha essa informação. Aí eu quero aqui abrir um parênteses. Vejam como que eu trato. Vejam como que eu trato meus seguidores. Sempre buscando a informação. Mesmo eu não podendo falar na prática sobre viajar com animais. Eu podia simplesmente fugir do tema, ignorar, mas eu resolvi buscar, eu resolvi ir além. E aí a gente também vê aqui uma coisa interessante. Eu não conheço sobre viajar com animais, mas eu conheço sobre as estratégias de fazer as nossas despesas virarem viagem. Então eu consegui também instruí-la como que essa pessoa podia pegar os gastos dela com os animais e fazer isso virar viagem. Agora me diga, vocês que estão vendo aqui agora, e também se você estiver vendo a gravação, você sabia que os gastos com um animal, você consegue transformar isso em viagens? Isso eu estou falando além do seu cartão de crédito, porque na hora que você for comprar, tiver um bom cartão de crédito, você consegue transformar. Isso aí é óbvio. Mas, e além disso, você sabia como fazer? Você tinha essa noção, ou você sabe como fazer?
coloca aqui. E outra coisa também que eu quero saber, se você tem animal de estimação. Me diga aqui se você tem animal de estimação. Voltando aqui, eu... Gente, eu tive só um probleminha aqui no meu computador. Pera aí, rápido. Bom, desculpa, gente. Vamos lá, voltando. Eu tinha um aluno e esse aluno, ele só fazia compras pela internet. Todas as compras que ele fazia pela internet. E para piorar, esse aluno também usava o Nubank. E aí, depois que ele começou a fazer meu curso, eu instruí. E aí, o que aconteceu? Ele fez algumas mudanças de rotina ali. Hoje ele já faz usando também Livelo, quando é um parceiro Livelo que ele precisa, ele já faz dessa forma. E outra coisa também, ele mudou o cartão de crédito. Ele já mudou fizemos uma análise de perfil e ele já ali pegou para ele, naquele momento, de acordo com as despesas dele, ele pegou o C6, era o melhor cartão para ele naquele momento. E também eu instruí sobre as melhores opções de acelerador de pontos do C6. E aí que vem a parte mais interessante. Olha, o C6 agora também tem parceria com a Livelo. Então ele vai conseguir fazer essa jogada de pegar os seus pontos, passar para a Livelo e da Livelo fazer. Ah, Murilo, ele não pode fazer a transferência do C6 direto para a companhia aérea quando tiver uma transferência bonificada? É claro que ele pode. Mas olha, quando ele percebeu e muitas das compras, os atos de compra dele eram feitos de lojas que são parceiras da Livelo, o que ele fez? Ele foi lá e aproveitou uma promoção de bônus para assinar o Clube Livelo e assinou o Clube Livelo. Quando ele assinou o Clube Livelo, olha que interessante, qualquer promoção bonificada do Clube Livelo, ele vai conseguir aproveitar ao máximo. Mas ele ainda não é assinante de nenhum outro clube de companhia aérea. Então, o que acontece? Muitas dessas promoções, você precisa ser assinante, não são todas, mas muitas você precisa ser assinante para conseguir atingir ali o máximo. E aí, o que aconteceu? Ele pegou do C6, e do C6, ao invés de fazer as transferências dele, perdendo a pontuação, ele transfere para a Livelo, porque na Livelo, transferir os pontos dele para a Livelo vai ser 1 por 1 ali, então ele vai ganhar muito mais pontos depois transferindo para a companhia aérea. Então essa jogada, essa transformação, isso vem do conhecimento. Então vejam como que é importante você conhecer sobre os benefícios de milhas que vão te transformar em viagens, vão te transformar em realizações, vão transformar os seus sonhos. Imagina se você, cada compra que você fizer, transformar de volta e transformar isso em viagem, transformar isso nos seus sonhos. Quais são os benefícios de você usar milhas? Na sua opinião, eu queria que vocês colocassem aqui no chat, se você estiver vendo também essa gravação, eu gostaria que vocês colocassem na opinião de vocês, qual é o maior benefício de você transformar os seus gastos. Vamos lá, olha o que o Gustavo está falando aqui, olha. Milhas podem virar dinheiro. Na verdade, milhas não pode virar dinheiro. Milha é dinheiro, mas é muito boa a sua observação, tá? Muito obrigado pela sua participação. Isso aqui é bem interessante, porque algumas pessoas podem falar assim, mas eu não gosto de viajar de avião, tenho medo de avião, ou alguma coisa do tipo. Então, independentemente de você for viajar de carro, for viajar de ônibus, ou se você não quiser viajar de avião, por qualquer que seja o motivo, ou se você nem quiser viajar, essa é a verdade, né? Se nem quiser viajar, você consegue transformar tudo isso em dinheiro, você consegue vender sim. Quantas milhas eu preciso para ter R$1.000? Depende da companhia aérea. Em média,
atualmente, em média, está saindo aí por volta de... A gente calcula mais ou menos 20 reais o milheiro, tá? Então, só para vocês entenderem, um milheiro são 1.000 milhas. E aí você vai ter que fazer o cálculo aí. Mas é porque você está quebrando o coleguinha também para fazer cálculo essa hora da noite, né? Mas vamos lá, vamos lá. Tem um negócio aqui chamado Excel. Excel. Então, se você tiver... É, 50.000 milhas, mais ou menos 50.000 milhas. Mas essa sua pergunta é interessante pelo seguinte: isso é um valor aproximado. Se você quiser saber de fato o quanto que você pode transformar isso, o mais interessante é você procurar as plataformas aí que vendem milhas, as duas principais são Hot Milhas e Max Milhas. E você lá, quando você entrar, eu não vou entrar tanto nesse detalhe técnico, não, porque é bem intuitivo as duas plataformas. Você entra e já consegue fazer uma simulação, você consegue fazer uma cotação. E quanto que vai dar? Na Hot Milhas é o valor já definido. Você define o prazo, ele vai te dar um prazo, você coloca lá, tenho 50.000 milhas, quanto que eu consigo aí fazer 50.000 milhas, quanto custa? E na Hot Milhas você tem duas opções. Tem também essa cotação pronta e você pode ver qual que é a média do preço do milheiro que você quiser colocar. Quanto valem mais, então... Não entendi, cara. Quanto valem mais que... Milhas valem mais que real. Ah, sim, tá. Entendi. Sim, é verdade. E olha que interessante. Eu vou trazer um caso aqui para vocês. Olha só. Tudo isso que eu estou falando, esquece a teoria de tudo que eu estou falando e vamos para a prática agora. Eu estava olhando uma passagem para o Rio de Janeiro, saindo de Confins. Então, para quem não sabe, eu moro em BH, então eu queria sair de Confins e ir para o Rio de Janeiro. E olha que interessante, duas pessoas ida e de volta, sairia por R$ 841,46. Olha, pagando no dinheiro, ou melhor, no cartão, se eu fosse pagar essa passagem, obviamente. Mas com milhas, eu precisaria de aí aproximadamente 21.000 milhas. Na verdade, 21.616 milhas. 10.808 para cada pessoa, ou seja, aproximadamente 11.000 milhas. Aí nós estamos falando aí algo em torno também no total de 22.000 milhas. Então, lembrando que você pode pagar parcialmente a sua passagem, tá? Quando você for fazer uma viagem com milhas, se você não tiver as milhas completas, você pode pagar apenas uma parte e a outra completar com dinheiro. Então, isso é muito importante. Só que aí, o que acontece? Murilo, você falou de prática aí, como assim? Até o final dessa live, eu vou mostrar para você como que você pode conseguir esses mesmos 20.000 pontos. Então, vamos imaginar que você está saindo do absoluto zero. Até o final, eu vou te mostrar como que você tem 20.000 milhas e conseguiria fazer essa mesma viagem que eu estou falando. Eu consigo fazer facilmente hoje, porque eu já tenho muito mais do que isso, na verdade. Mas eu vou mostrar para você que está saindo aí do absoluto zero como fazer essas 20.000 milhas. Então, vale a pena você ficar aqui até o final. Mas antes de eu te mostrar, vamos ver alguns fatos, algumas coisas que as pessoas falam que impedem de viajar. E mais do que o que essas pessoas falam que impedem de viajar, eu vou te mostrar como que nós vamos resolver esses impedimentos. Por quê? Talvez você esteja nessa situação. Talvez você seja aquela pessoa que não consegue realizar os seus sonhos de viajar porque pensa que algo te impede. Muitas vezes, o que te impede não é algo tão real assim, algo fácil de conseguir. Basta apenas você seguir aí seguir essa live e continuar acompanhando, que você vai entender. Olha, tem duas coisas que disseram, só para vocês entenderem, eu coloquei isso lá nos meus stories, o que te impede de viajar. E eu estou colhendo aqui algumas informações, e algumas são bem interessantes e a gente vê que se repetem, às vezes a escrita muda um pouquinho, mas vamos lá. Olha esses dois aqui, olha. Falta de grana e não tenho dinheiro para viajar de avião. Aqui, falta de grana, a gente já vê que, na verdade,
é falta de conhecimento de transformar isso em milhas para conseguir emitir a sua passagem. E a outra, não tenho dinheiro para viajar de avião, já coloca até uma crença de que viajar de avião é caro. E realmente, se você, muitas vezes, se você for pagar pela passagem, realmente é caro. 20 mil milhas, 20 mil milhas hoje, vale aí aproximadamente 400, com 400 reais, eu faço uma viagem de 1.500 reais, exatamente, milhas em sua vantagem. É o que o Gustavo acabou de falar aqui, ó. Se você, vamos pegar o exemplo que eu acabei de dar na viagem lá para o Rio de Janeiro, que precisa de aproximadamente 20 mil milhas, você vai pagar 20 mil milhas hoje vale aproximadamente 400 reais, mas a mesma passagem vale mais do que o dobro. Então, vejam a importância de algo que você já vai gastar. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Gasolina. Imagina, muita gente, a maior parte das pessoas não transforma a gasolina de volta em retorno. Quando você poderia ir facilmente em um ano apenas com a gasolina que você já gasta, não é algo que você vai gastar a mais, é transformar isso em viagem para você, já praticamente pagaria as milhas de uma pessoa nessa viagem que eu estava fazendo a simulação. Então vejam que essa questão do dinheiro, ela é muito mais de saber como transformar isso em viagens, do que saber de fato o dinheiro em si. E eu provei isso para vocês que chegaram aqui depois, e se você estava nesse vídeo aqui já no meio, já e não pegou o início, eu contei a história lá no início de duas pessoas que compraram o mesmo produto, sendo que uma pagou mais caro por financiar e a outra pagou mais barato por ser à vista, mas a que pagou mais barato sabia como utilizar um bom cartão de crédito e isso transformou de fato em milhas para ele, em retorno. E essas duas pessoas vão fazer a mesma viagem em junho. E em junho, uma vai pagar nada, porque já tem as milhas, e a outra vai pagar R$ 1.000. Dá para transformar as compras do mercado em milhas? A Patrícia está perguntando aqui. Muito boa a sua pergunta, Patrícia. Dá sim, dá não. Devemos transformar. Melhor, nós devemos transformar. Eu sempre transformo as minhas despesas ali, eu vou no supermercado, eu sempre faço isso. Eu tenho um bom cartão de crédito, eu já vou e pego isso. Murilo, mas eu não tenho um bom cartão de crédito. Começa com o que você tem, tá? Eu não surgi com um bom cartão de crédito logo de cara. O meu primeiro cartão de crédito não foi o melhor. Houve um momento, um período na minha vida que eu tinha lá um cartão do Nubank. E isso é normal, nós estamos aqui para aprender. Top demais a estratégia de consumo inteligente. Exatamente, Gustavo. Milha é vida. Muito obrigado pela sua participação. E façam aqui também, olha, vou te pedir aqui duas coisas, na verdade. Manda aí a sua dúvida, se você tiver aqui na live, pode mandar. Agora, se você estiver vendo a gravação, coloque nos comentários que eu vou fazer questão eu mesmo de responder. E se você está aqui agora online, encaminhe essa live para quem você entende. Não é para qualquer pessoa. Eu não quero que você encaminhe essa live para qualquer pessoa. Eu quero que você encaminhe essa live para quem de fato quer viajar, quem gosta de viajar. Não quero apenas números por números aqui, isso não me interessa, tá? Olha só, outro ponto aqui interessante. Para pagar à vista, no dinheiro é mais vantagem. Eu pago mais barato. Bom, vamos em partes nisso aqui, tá? Nem sempre você paga mais barato. Deveria ser assim, mas nem sempre você paga mais barato. Aqui eu vou dividir essa fala aqui. Vamos lá. Quando você fala que vai pagar à vista, se você realmente tiver um desconto, é interessante que você pague à vista. Mas sempre tente pagar no cartão de crédito. A não ser que, somente que no débito, seja um desconto exorbitante, aí é diferente. Mas eu não vou entrar em casos que sejam exceção. Como nós estamos falando de passagem aérea, como nós estamos falando de viagens, isso normalmente não acontece, tá? De você chegar lá no site, eu vou emitir uma passagem, e vou pagar à vista e eu vou ter desconto. Isso normalmente não acontece. Eu, pelo menos, não me lembro de ter visto isso nas passagens que eu fui emitir. Então, nesse caso, eu, pelo menos, como tenho um controle muito acirrado disso, o que eu faço, tá? Eu só compro à vista mesmo
se eu realmente tiver desconto ou se eu não tiver opção. Porque se eu tiver opção, eu vou pagar a prazo. Mas, Murilo, como assim pagar a prazo e você não vai se perder? Aqui que vem a sacada de mestre. Eu pago a prazo no cartão de crédito, mas eu me pago à vista. Calma, nossa, ficou complicado. Calma, que eu vou te explicar. O que que eu faço? Eu vou comprar R$ 1.000, eu vou lá e eu tenho opção. Se ao comprar R$ 1.000, eu pagar à vista, sai para mim por 900, eu vou comprar por 900. Mas se eu vou comprar R$ 1.000 e pagar R$ 1.000 de uma vez ou dividir de 10 vezes, vai sair o mesmo preço, como é a maior parte das passagens aéreas, eu divido a passagem, pago para mim à vista, deixo rendendo 100%, 105% do CDI numa conta do PicPay, não é uma indicação, pode ser qualquer outra, pode ser no Bank, pode ser qualquer outra conta que você deixe rendendo de acesso fácil o dinheiro, e aí o meu dinheiro vai continuar rendendo. Mas sempre lembrando, não importa se você vai pagar à vista, ou se você vai pagar a prazo, ou se você vai pagar à vista, sempre use o cartão de crédito. Essa aqui é a sacada, sempre que você puder, use o cartão de crédito. Agora tem uma coisa bem interessante que foi dita aqui, que é o seguinte: vou viajar de ônibus e vou viajar de carro. Eu vou contar para você o que eu fiz, Murilo, fiz esse ano. Como sempre, pelo menos uma vez por ano, eu vou com os meus pais, com a minha esposa, nós vamos a Cabo Frio. Nós temos uma possibilidade lá de ir numa colônia de férias, então para nós é muita vantagem, nós gostamos muito de Cabo Frio, e é um lugar muito legal, um lugar muito gostoso, e aí o que a gente faz? Nós vamos a Cabo Frio. Então, eu já sabendo que eu ia para Cabo Frio, o que que eu fiz? Eu tinha muitas milhas, eu resolvi vender as minhas milhas, lá mais ou menos em dezembro. E aqui eu quero abrir um parênteses. Sempre que vocês puderem se planejar em relação a essa venda, porque quanto maior o prazo de venda, maior será o retorno sobre elas. Se eu tiver 100.000 milhas hoje e eu quiser vender para receber amanhã, eu vou receber pelo menos uns 200 a 300 reais a menos do que se eu receber daqui a 60 dias. Então, quando foi lá em dezembro, eu fiz a venda de uma parte das minhas milhas, e lá em finalzinho de janeiro, eu recebi uma parte dessas milhas, e lá em fevereiro eu recebi outra parte, eu dividi a minha venda. E o fato é que eu fiz essas vendas para poder viajar em fevereiro com a minha família. Veja, aquela viagem, para mim, ela saiu de graça. E eu fui de carro, eu não fui de avião. E isso serve para a mesma lógica da viagem de ônibus, só que a viagem de ônibus ainda tem um diferencial que eu vou contar aqui para vocês. Mas ao viajar de carro, eu peguei isso, eu fui com a minha família, eu consegui me divertir, eu consegui. Obviamente que todas as minhas despesas lá foram no cartão de crédito, só que eu fiz no cartão de crédito, eu fui e paguei tudo lá no cartão de crédito, mas o dinheiro que eu tinha vendido, eu coloquei lá no banco e ficou rendendo até a minha fatura lá em março chegar, e enquanto isso eu ganhei mais um dinheirinho com isso. Isso é inteligência, como diz o Gustavo aqui, inteligência de milhas, mas é inteligência também nos investimentos. Viajar de ônibus, existe um outro porém, tá? Quando vocês forem viajar de ônibus, dependendo de onde vocês estiverem saindo e para onde vocês estiverem indo, vocês podem usar o Buzzer, que é uma parceira da Livelo. Então, quando você for comprar a passagem de ônibus, existe essa possibilidade de você ganhar ainda mais milhas, pontos na Livelo, e depois disso se transformar em milhas. Então, mesmo para você que não vai viajar de avião, ainda assim é vantagem você transformar os seus gastos aí em realizações de sonhos. E ainda assim, se você não quiser viajar, viajar não for o seu sonho, ainda assim é vantagem, porque você transforma os seus gastos aí em realização de sonhos, que seja outros sonhos de renda extra, que seja o que for, mas você sempre vai ter o retorno. Um outro fato interessante, eu não tenho cartão de crédito. Vou só dar uma bolada aqui na água. Eu não tenho cartão de crédito. Se vocês acharem que eu estou mentindo, assim que sair, acabar essa live, vocês vão lá no meu feed e vejam a postagem que eu fiz sobre Nubank. Meu amigo Hugo foi lá e comentou, falou o seguinte:
Eu tenho o Nubank e ganho pontos com a Livelo. Aqui vamos fazer um parênteses. No quesito viajar de graça, ter Nubank e não ter cartão de crédito é a mesma coisa, porque o Nubank ele não vai te dar pontos. Você tem até a possibilidade de pagar lá, mas eu estou excluindo essa possibilidade de tão ruim que ela é. Mas que não era esse caso, a pessoa lá relatou, ele tem o Nubank e não paga anuidade. Ele deixou isso bem claro lá. Vocês podem ir lá para ver que eu não estou mentindo. Isso mostra, na prática, o que eu falo com vocês. Não precisa ter o cartão de crédito para começar. Você não precisa para começar. Eu vou pegar um exemplo. É, imagina que você queira comprar aí sei lá, uma televisão para você ver um jogo, a Copa do Mundo no final desse ano. Você quer ver uma, você quer ver numa televisão nova. Ou se você tem carro e você quer abastecer, por exemplo. A Livelo tem parceira com a Elo, com os postos Ali. Então você consegue o seu próprio combustível se transformar em pontos na Livelo e depois isso se transformar também em viagens para você, em realizações dos seus sonhos. Mesmo que o seu cartão de crédito não pontue ou que você não tenha cartão de crédito. Murilo, então eu posso continuar sem meu cartão de crédito? Não te recomendo isso. Não te recomendo, porque o cartão de crédito, você nem sempre vai conseguir agir estrategicamente nas suas compras, nos seus consumos. Mas quando você tem um cartão de crédito, você pega praticamente todas as possibilidades. Até a gasolina, agora vocês estão vendo que sim, ela é possível. Eu quero mostrar para vocês, até só antes de eu começar aqui sobre o próximo ponto, até aqui está tranquilo. Vocês conseguiram entender que o que eu estou passando. Se ficar alguma dúvida, vocês, por favor, podem colocar aqui no chat. Então, eu vou começar aqui falando sobre alguns erros que as pessoas cometem e não conseguem fazer a viagem dos sonhos sem pagar a passagem. E são erros que muitas vezes vocês vão ver aqui, talvez alguns de vocês se identifiquem. Olha só, não pesquisar com antecedência a melhor época do ano para viajar para aquele lugar. Porque você às vezes tem uma época específica do ano para viajar, como você tem férias. Por exemplo, esse final de semana eu estava conversando com a minha esposa para a nossa próxima viagem, que é nas férias dela. Então, nesse caso, a gente já tem uma época do ano definida. Não se aplica nisso aqui. Mas você pode, por exemplo, se você tem uma liberdade maior, ou se você vai definir quando você vai entrar de férias, vai dar sugestão lá para o seu chefe para você entrar de férias. Você vai falar assim, olha, eu quero conhecer, por exemplo, você quer conhecer a Europa, mas você não quer conhecer a Europa no calor, você quer ir no frio. Então não adianta você ir na Europa no verão. Então, essa época do ano, ela é muito importante. Você quer ir para o Nordeste, mas você não quer pegar um período de chuva. Então, entender essa época do ano e se programar com antecedência. Isso é um fator muito interessante. E além disso tudo, dizem que você se programar com antecedência, quando você define com antecedência o local ou a época do ano que você vai, você consegue pagar mais barato. Sim, não deixe para a última hora. Pode ser que você ache uma promoção muito louca deixando para a última hora, mas não é o comum. É muito mais fácil você pagar muito deixando para a última hora. Inclusive, uma pessoa entrou em contato comigo, foi na semana passada, e ela perguntando se eu vendia milhas ou se eu vendia passagens, porque ela precisava com o marido para São Paulo. Aí eu falei, não, eu não vendo passagens, mas eu tenho muitas milhas, dependendo de quanto for, eu consigo ir emitir para você, você me paga. Aí ela virou, eu perguntei, mas vocês vão quando? Aí ela, hoje, nós temos que estar lá amanhã. E aí, com essa brincadeira toda de deixar para a última hora, o preço da passagem, pasmem, olha o que eu vou falar agora, o preço da passagem saindo de Confins para São Paulo era o mesmo de você sair de Confins e ir para França, para Paris. Era o mesmo. Olha o impacto de você deixar para a última hora. Gente, era o mesmo, você ia gastar mesmo tanto para ir para Paris.
só porque deixou para a última hora. Então, isso é um fator que vocês precisam entender. E como o Gustavo disse aqui mais cedo, milha é dinheiro. Custa. Então, não é, eu tenho muitas milhas aqui, eu emito a qualquer preço. Não. Milhas é dinheiro também. Então, quando você souber pagar mais barato numa passagem, isso vai facilitar a sua vida. E a antecedência, ela é sempre bem-vinda. Outro ponto, não saber quanto custa a passagem em dinheiro e milhas. Isso é um fator interessante porque nem sempre pagar com milhas é mais vantagem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há mais ou menos uns 2 meses eu estava olhando uma passagem e essa passagem eu ia precisar de mais ou menos, na época, algo em torno de 50 mil milhas. Só que, se eu comprasse essa passagem, eu pagaria algo em torno de R$ 700. Porém, se eu vendesse essas mesmas 50 mil milhas, na época eu teria algo em torno de 1.100 a 1.200 reais. Ela estava um pouco mais cara do que os valores que eu passei agora mais cedo para vocês. Mas era algo em torno disso. Então, o que era mais vantagem naquele momento? Eu pegar as minhas milhas, vender, comprar a passagem, porque eu gastaria no meu cartão de crédito, eu ganharia milhas no meu cartão de crédito e eu ganharia milhas na companhia aérea. Eu ganharia milhas 2 vezes nessa situação. E ainda teria lucro porque eu venderia as minhas milhas mais caras. Então, nesse caso, sim, vale a pena. E aí a gente entra num outro erro aqui, ó. Não saber o preço. Se o preço da milha está caro ou barato. Você precisa ter uma noção qual é o valor do milheiro, qual é o valor, se uma passagem em milhas, ela está cara ou barata. Murilo, como que eu faço isso? Começando, não tem como. Você vai saber isso começando e pode fazer também as cotações que eu falei aqui mais cedo em sites como Hot Milhas e Max Milhas. Você consegue ter essa noção. Se você for lá e pesquisar quanto custa uma passagem saindo de Confins e indo para Brasília. Eu vou pagar R$ 800, R$ 900. E quanto que eu vou precisar de milhas? Eu vou gastar, eu comprei essa passagem gastando 15 mil milhas, que dá algo em torno aí de R$ 300, 400, não passa de R$ 400. Mas, se eu precisasse de 50 mil milhas, eu já saberia. Caro. Então, isso é um erro muito comum, porque muita gente joga milha, joga dinheiro fora, não sabendo esse detalhe, que é um detalhe importantíssimo. Outro ponto, não sabe qual a melhor companhia aérea para viajar para aquele destino. Se é um destino, às vezes, um destino até muito conhecido, por exemplo, eu estou em BH. Se eu quero ir para São Paulo, eu tenho muitas opções. Eu quero ir para o Rio, eu tenho muitas opções. Eu quero ir para Brasília, eu tenho muitas opções. Mas dependendo do lugar que eu for, eu não tenho tantas opções assim. E aí, nesse caso, é interessante que você comece a pesquisar com antecedência qual é a melhor companhia. E por que isso é importante de você saber a melhor companhia? Porque você vai entender qual a sua estratégia de acúmulo. Olha, se eu quero viajar em agosto para o Nordeste, e vamos imaginar aqui que eu quero ir para Maceió. Eu vou para Maceió e eu identifiquei que a minha melhor companhia, em termos de preços, horários, disponibilidade, seja a Latam. É um exemplo, tá, gente? É hipotético, não é real isso aqui não. Mas, eu vou começar a ter uma transferência bonificada, eu tenho lá 50 mil pontos na Livelo e eu vou ter uma promoção bonificada para Azul. Não, eu não vou fazer isso, isso aqui já não me interessa, isso aqui não me interessa muito porque eu quero ir com a Latam. Então é esse erro prático que muita gente comete, não saber qual é a melhor companhia e fica enviando milhas, às vezes tem pontos aí no seu cartão de crédito, no seu programa lá do seu banco, e fica enviando pontos para uma outra companhia que não é a melhor para você, às vezes está muito mais caro. Então, agora que você já viu alguns dos erros, eu quero mostrar para vocês formas corretas de você conseguir fazer a viagem dos seus sonhos. Eu quero saber o seguinte, nos erros, deu para entender? Ficou alguma dúvida aqui? Eu vou entrar agora aqui nos acertos.
Então vamos lá. Formas corretas de você fazer é pesquisar o melhor período ou época do ano para ele. Se você conseguir ou se for vantagem, você evitar alta temporada. Então aqui eu já falei, ó, tudo ok, beleza. Aqui eu já falei para vocês dois acertos, que é você pesquisar a melhor época. Por exemplo, se eu quero ir para o Nordeste, eu vou evitar um período de chuva. Se eu quero pegar frio lá em Gramado, eu não vou no alto verão, porque eu quero pegar frio. Então, estou pesquisando o melhor época. Agora, evitar alta temporada. Por que eu falo evitar? Porque para algumas pessoas isso não é possível. Se você tem filho, se você tem criança em idade escolar, você não vai conseguir evitar a alta temporada, porque elas só vão ter férias em julho. Então, em julho ou dezembro, janeiro, que é a alta temporada, que são as férias escolares. Talvez, dependendo do tempo que você for viajar, pode até ser que você consiga evitar isso aí. A criança vai faltar uns dias, mas muitas vezes isso é ruim. Porque prejudica a criança, principalmente dependendo da idade ou da fase, ali, principalmente uma época de provas, isso prejudica muito a criança. Não vai ser legal. Mas, às vezes, o seu sonho também é viajar, você quer conhecer algum lugar específico que não dá para evitar. Imagina que você quer conhecer Gramado, conhecer o Natal Luz. Você não vai conseguir evitar essa alta temporada, porque você já está no momento que você quer conhecer, já é uma alta temporada. E tudo bem se você pegar a alta temporada. O importante é você se programar. Agora, é óbvio que se for algo que você consiga evitar, por exemplo, se eu consigo evitar uma praia, Cabo Frio, que é uma praia que eu gosto muito de ir. Se eu consigo evitar Cabo Frio em janeiro, e eu consigo ir em fevereiro, que também é calor, ótimo para mim, porque janeiro vai ficar muito mais cheio, vai ficar muito mais caro, porque é alta temporada. Então, é aquele negócio, se você conseguir evitar, ótimo, você vai ver diferença no preço de hospedagem, no preço dos passeios. Eu me lembro que uma vez eu fui a Cabo Frio, e nós fomos uma semana depois do Carnaval. O Carnaval é altíssima temporada em Cabo Frio, mas uma semana depois já é baixa temporada. Então nós fomos fazer, na verdade nós estávamos em Arraial do Cabo, e nós fomos fazer um passeio, não sei se você já teve a oportunidade de ir, é um passeio muito legal que eu recomendo muito, é um passeio de barco, e nós vamos conhecendo várias praias. Esse passeio, em alta temporada, ele, na época, eu acho que ele custava R$ 100. Não sei se são exatamente esses valores, mas só para vocês entenderem a proporção. E era um passeio que durava algo em torno de 3 horas. E aí, como nós fomos em baixa temporada, nós pagamos metade, nós pagamos R$ 50 e nós ficamos 4 horas ou mais. Eu acho que no final eu já não estava aguentando mais, eu já queria ir embora. O sol também, mesmo eu com filtro solar, aquele sol na minha cabeça estava me cansando. Mas é um lugar maravilhoso, é um lugar que vale muito a pena você ir. E só porque nós estávamos em baixa temporada, nós conseguimos economizar. E é uma economia que nós estávamos em 4 pessoas, com uma economia de R$ 200 só naquele passeio. Então, imagina o impacto disso. Se você pode evitar, é ótimo. Outra coisa, se sua viagem dos sonhos necessita de mais dinheiro ou de mais milhas, necessariamente você vai ter que se programar, você vai ter que se planejar. Então, escolher, como eu falei, um erro é não escolher a companhia aérea, mas um acerto é você escolher a companhia aérea que você vai viajar, fazer todas as estratégias acumuladas ali, e algo que pode ser muito interessante, dependendo do lugar que você for, é clube de assinatura daquela companhia. Entendeu? Mas aí eu tô pagando, não é de graça. Calma que eu vou te explicar. Muitas vezes as companhias têm bônus para você assinar. Seja bônus te dando de fato milhas, como por exemplo teve da Smiles no final desse mês. Eu aproveitei uma promoção no qual eu peguei o Clube 1000 e eu ganharia eu vou ganhar em 6 meses de plano 10 mil milhas de bônus. Ou seja, se eu pegar as milhas que eu estou comprando por assinar, mais os meus bônus, essas milhas vão valer mais do que eu vou pagar no período total. Mas quando você for fazer uma viagem mais cara,
Essa estratégia não é nem para você fazer estratégia de vendas, é uma estratégia de aumentar o seu acúmulo, porque as milhas vão sair mais baratas do que se você for pagar a passagem. E outra coisa interessante também, dependendo do cartão que você tem, vamos imaginar que você tem um cartão do Itaú, você tem lá o IUP, e o IUP não tem plano, como não tem clube, como por exemplo tem a Livelo, tem a Esfera, o IUP não tem essa possibilidade. Então, para você transferir os seus pontos do IUP para uma companhia, aproveitando o máximo de uma bonificada, você possivelmente terá que ser um assinante daquele clube. E aí que vem a sacada de mestre. Por quê? Quando você vira assinante, você vai aumentar ali o seu acúmulo, porque você pegou uma promoção, não é porque é o momento que você vai assinar, mas você também vai conseguir transferir os pontos do seu cartão de crédito, aproveitando o máximo de uma bonificada. Gente, uma bonificada, ela faz tanta diferença que eu mostrei até isso recentemente. Eu transferi do meu cartão de crédito 17 mil pontos para a Latam. E eu peguei uma promoção bonificada sem ser assinante do Clube Latam. Eu consegui uma promoção bonificada de 90%. Isso é muito bom, ainda mais para o dia de hoje. Isso é excelente para quem não tem o clube daquela companhia aérea. E isso me deu mais de 15 mil milhas. Apenas a minha passagem que eu comprei para Brasília custaram essas mesmas 15 mil milhas. Percebam que apenas a bonificada, ou seja, o que eu já tinha no meu cartão de crédito, ele continua. Só que agora ele está lá na Latam. Ele não está mais no meu cartão de crédito. Mas eu não usei os meus pontos, vamos dizer assim, eu usei apenas o que eu tinha de bônus, que eu ganhei de bônus. Então, na prática, vamos para a prática, eu ganhei uma passagem apenas com o bônus. Ao transferir com o bônus, eu ganhei uma passagem. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Se vocês entenderem isso que eu acabei de falar, vocês estarão no céu, literalmente, vocês vão voar com a viagem dos seus sonhos, vocês vão conseguir realizar a viagem dos seus sonhos, porque isso aqui é um diferencial. Então, se vocês conseguirem aproveitar esse tipo de bonificada, vai ser melhor ainda, vai facilitar. Então, não importa se a sua viagem, ela vai ter que ter muitas milhas. Você vai se programar. Como se não existisse milhas, você teria que se programar financeiramente, aqui você vai se programar com milhas também. Só que vai sair muito, mas muito mais barato. E a partir do momento que você já souber para onde você quer ir, basta você ir acompanhando, vai acompanhando as promoções, tem alguns sites. Eu vou trazer depois mais informações de como que vocês podem economizar em pesquisas. Porque senão eu vou fugir muito aqui do tema e eu já estou quase que estourando o meu horário aqui. Mas vocês lembram que eu falei? E eu ensinar para vocês como conseguir as 20 mil milhas. Para quem chegou depois, eu mostrei uma simulação, uma viagem com fins Rio de Janeiro. E eu mostrei como eu precisaria para 2 pessoas 20 mil milhas. E eu vou mostrar agora como que vocês podem acumular essas mesmas 20 mil milhas. Porque no caso, eu tenho essas 20 mil milhas. Mas e se você está vendo esse vídeo agora, quiser fazer uma viagem, seja a mesma viagem, uma viagem parecida e precisar das mesmas 20 mil milhas, eu vou te mostrar que você pode começar do absoluto zero a realizar os seus sonhos de viagem. Então, mesmo que você não tenha nenhum real, estão preparados para que o que está por vir vão quebrar aí, para quebrar totalmente os mitos que vocês entendem aí sobre viajar de forma muito mais barata. Então, detalhe, você pode, o que eu vou falar aqui agora, você pode às vezes acumular muito mais, muito mais, dependendo do seu padrão. Dependendo do seu padrão, por um exemplo que eu vou te dar aqui, você acumula muito mais do que as 20 mil milhas. Eu te prometi 20 mil, mas eu vou te trazer exemplos que vai render muito mais que 20 mil milhas. Ó, primeiro fator, um bom cartão de crédito. Isso faz diferença, gente. Isso faz diferença. Uma pessoa me relatou semana passada em relação aos gastos dela. Essa pessoa, só no último mês, ela gastou mais de 20 mil reais no cartão de crédito. Só no último mês ela gastou mais de 20 mil reais no cartão de crédito.
Eu falei assim, olha, se você tivesse um determinado cartão, que nesse caso o determinado cartão é o Pão de Açúcar Platinum, que ela conseguiu, inclusive, recentemente, só esse Pão de Açúcar daria 22 mil pontos. Mas, como os bancos não querem que você saiba de tudo que eu estou te contando aqui, ele não deu um bom cartão de crédito para essa pessoa que tinha gastos exorbitantes, assim, muito acima da população brasileira. Não é qualquer pessoa que gasta 22 mil reais em apenas um mês. Então, essa pessoa, antes, o cartão dela, um ano inteiro, deu 28 mil pontos. 28 mil pontos. Vejam a importância de ter um bom cartão de crédito. Um bom cartão de crédito, você gastando aí uma média de 20 mil reais, eu sei que não é para qualquer um, mas eu estou pegando um exemplo bem específico, com um cartão Pão de Açúcar Platinum, você vai para a Europa todos os anos, fácil, sem pagar a passagem, só com seus gastos. Sem outra estratégia nenhuma, você vai para a Europa todos os anos tendo um bom cartão de crédito. Então, não ignore o fato de ter um bom cartão de crédito. Murilo, meu cartão de crédito me dá 1 ponto por dólar gasto. É bom? Não, não é bom. Você pode melhorar. Você tem condições de melhorar. Murilo, então como que eu faço? Comece a pesquisar quais são as opções dentro do seu perfil, quais são as suas possibilidades, porque também você não consegue de uma hora para outra. Você pode virar e falar assim, olha, hoje eu tenho no Nubank, eu gasto 10 mil reais por mês. O que você me indica? Eu posso virar para você e falar o seguinte, olha, um bom cartão de crédito é o C6 Cargo. É um cartão excelente que você não vai ter, com esses gastos, você não vai pagar anuidade. Mas será que você consegue logo de cara? Não. Você vai ter que pegar o C6, aí dentro do C6 você vai ter que aumentar ali o seu limite. Quando você ultrapassar um limite de 10 mil reais, você vai ter condições de solicitar o C6 Cargo. Então, muitas vezes é um processo. É como se fosse um namoro. Você já não chega em casa com um cartão de crédito. Olha, você vai começar a namorar, tem todo um processo de conquista, tal. A não ser que você tenha investimentos. Aí é diferente. Você já chega e coloca lá 50 mil reais num CDB do banco, por exemplo, C6. Se você quiser um cartão Black de um outro banco, aí cada banco tem o seu critério. Provavelmente você vai ter que ter por volta de 250 mil reais de investimento. Sem considerar aí o processo de namoro que você vai ter que fazer. Existem outras possibilidades. Eu dei uma resumida, caso você queira chegar logo de cara no processo. Mas se você gasta até R$ 1.500 por mês no cartão, hoje, se você gasta até R$ 1.500, o C6 é uma boa opção. E aí você vale a pena pegar o acelerador de pontos. Murilo, mas aí eu não estou pagando anuidade? Sim, você vai pagar, mas é um pagamento que vai valer a pena, porque ele vai se transformar, o que ele vai te dar de pontos vai ser superior ao que você vai gastar. Hoje eu pago R$ 650 reais de anuidade no meu cartão Pão de Açúcar Platinum. Murilo, você está louco de pagar R$ 650 reais nesse cartão? Não, ele me dá retorno, ele me dá vantagens, ele me dá benefícios de ponto que nenhum outro cartão no Brasil dá, que é 1 ponto por real gasto. Então, se você gasta acima de R$ 2.000, essa anuidade já vai valer a pena se você tiver estratégias. Então, sim, eu gasto e não desfaço dele, e é um dos cartões hoje mais difíceis que você tem de conseguir. Outra coisa, com o tempo, você vai aumentando a sua renda. Eu espero que você aumente a sua renda com o tempo. Você vai tendo promoções, vai ganhando mais. Então, ou suas rendas vão aumentar. Então, nesse ponto aqui, importante, eu coloquei um módulo inteiro, cartão de crédito, ele é tão importante que eu coloquei um módulo inteiro lá no meu curso para falar sobre isso. Você vai tendo umas evoluções de cartão, como que você pode ir progredindo, porque você também não precisa arrumar um cartão hoje, você vai ficar com ele pro resto da vida. Não, você vai mudando, você vai melhorando, vai progredindo. Agora que você já tem um bom cartão de crédito, sabe o que você vai fazer? Você vai começar a pagar tudo que você puder. Tudo que você puder nesse cartão, você vai pagar nele. Inclusive, contas de água, luz, telefone, você vai pagar tudo. Agora, você já começou a colocar mais despesas nele. Então, você vai fazer a análise dos seguintes itens. Seguintes itens que você vai analisar para facilitar a sua vida. Olha só. Você tem carro? Se a sua resposta foi sim, você tem que colocar, sabe o quê?
gasolina. E eu toquei muito nesse assunto hoje, o assunto de gasolina. Então, a cada R$ 3 que você gastar, você tem condições de ter um ponto, sabe onde? Se você abastecer no posto Ali, você tem essa parceria com a Livelo. Já imaginou isso depois sendo multiplicado? Então, se você gasta aí R$ 600 por mês, você tem 200 pontos na Livelo, se transformando em um ano 2.400 pontos. Você consegue fazer isso numa promoção bonificada. Tem aí quase 5 mil milhas apenas porque você abasteceu da forma correta. Sabiam dessa informação? Coloca aqui no chat. Vocês sabiam que é possível de ter? Se você gasta mais de R$ 600 de gasolina, que é muito provável se você mora numa grande cidade e vai trabalhar de carro todos os dias, é bem possível que você gaste mais do que isso. Ontem eu fui abastecer, eu vou no final de semana, Dia das Mães e aniversário centenário da minha avó, eu vou para Lafayette, eu gastei quase R$ 400 de gasolina, vocês imaginam, hein? Agora, vamos pegar lá o caso lá no início, pessoa que tem pet. Se você tem pet, você sabia que você consegue cada real que você gastar com o seu bichinho se transformar em 2 pontos da Livelo? Então, se você gasta aí R$ 100, faça as contas, R$ 200, não sei exatamente quanto você gasta, mas o fato é que você consegue transformar isso tudo, se você tem pet, em viagens, você consegue transformar isso em realizações dos seus sonhos. Agora, pensa quanto que você gasta esporadicamente com roupas. Por exemplo, roupas de academia, roupas do dia a dia, roupa que você vai sair para trabalhar. Quanto você gasta com roupas? Se você compra isso estrategicamente, eu acho que era na semana passada, se eu não me engano, estava tendo uma promoção. Ah, lembrei de uma outra promoção. Essa é de cair o queixo, gente. Essa é de cair o queixo. Olha, estava tendo uma promoção com a Riachuelo, se eu não me engano, com a L, de 10 pontos por real gasto. Essa promoção aqui de cair o queixo é na Azul, se eu não me engano. Deixa eu até confirmar aqui. Na Azul, 22 pontos. 22 pontos por real gasto. Essa é surpreendente. Com a Renner. Então, se você, ao invés de você ir lá no shopping comprar uma roupa com a Renner, você vai lá no site do ano parceiro. 22 pontos. É muita pontuação. É muita pontuação. Vale muito a pena. Agora, aqui eu vou te falar uma dica de ouro. Anota tudo e qualquer item que você queira comprar num médio e longo prazo. Não é coisa que você vai comprar amanhã, não. Coisa mais cara. Sabe essas coisas mais caras? Então, celular, em algum momento você vai trocar. Você, sei lá, se você for trocar geladeira, fogão, ou comprar, principalmente quem vai casar, que vai fazer isso com mais frequência, se for comprar celular, computador, seja o que for, coisas mais caras, se programe com antecedência. Murilo, não estou nem pensando em trocar o meu computador, ele pifou. Bom, então mais motivo para você saber disso aqui, porque você pode ter imprevistos, mas você pode se programar também. Se for a ideia de programar, é melhor ainda. Mas se você tiver que, de repente, comprar por causa de um imprevisto, seu computador pifou, quebrou, você foi roubado, seja o que for, você vai ter a opção de fazer exatamente o que eu estou falando aqui, ó. Qualquer das lojas que você compra, qualquer dessas lojas, Magalu, Ponto Frio, Americanas, Casas Bahia, as principais lojas, elas têm parceria, seja na Esfera, seja na Livelo, no Loop, todas essas lojas têm parcerias. Então você consegue comprar acumulando pontos. Por exemplo, estava rolando uma promoção de televisão lá no Ponto Frio, que você conseguiria comprar uma televisão com daria algo em torno de 35 mil milhas no final das contas. Veja que apenas essa televisão já daria os 20 mil pontos que eu falei lá no início. E isso aqui, gente, é muito importante. Saber comprar no momento certo, saber comprar a promoção. Se você tiver que comprar não tiver em promoção, tudo bem, mas pelo menos compra transformando isso em pontos de volta para você. Mas saber pegar as promoções é o pulo do gato. Quando você fala assim, olha, eu quero trocar a minha televisão daqui a um ano. Tudo bem, você já começa a se programar. E aí, lá, mais ou menos uns 10 meses, entre 8 meses, 10 meses, você já começa a ver as principais promoções. Quero trocar o meu celular
até o Natal desse ano, você já começa a se programar. Você já vai saber financeiramente o que é bom, o que não é para você. E aí você vai conseguir aproveitar as melhores promoções. E aqui vem um detalhe. Isso aqui é tão importante que eu criei um grupo para os meus alunos para informar as principais promoções justamente por causa disso. Porque aqui vem totalmente o pulo do gato. Se você pega essas promoções e transforma isso de volta para você, algo que você já ia comprar. Eu gosto muito de falar nisso. Não é aumentar o volume de compras para vocês terem milhas. É algo que vocês já vão comprar e transformar isso em retorno para vocês. Quero deixar isso bem claro para não estou incentivando em hipótese nenhuma o aumento do seu consumo só para ter milhas. Eu estou incentivando que você faça uso inteligente, uso estratégico. Use a Cuca para conseguir viajar gastando muito menos, que é algo que você já vai gastar, como por exemplo, que eu acabei de falar agora da gasolina. Você vai utilizar aí através de programas dos próprios postos para conseguir transformar isso utilizando parceiros e transformar isso em viagens. E todos os postos têm, a Shell tem, o Petrobras tem um programa Previa, todos os postos têm. O Ipiranga tem o KM de vantagens, que atualmente não está muita vantagem não, mas ainda assim tem. Se você utiliza, você pelo menos pode ter desconto na hora do combustível. Então, vale muito a pena você fazer dessa forma. Viajante simples, eu acabei me estendendo um pouco hoje, passamos aqui do tempo, mas eu quero saber de vocês, ficaram alguma dúvida, ficaram com dúvidas, mandem aqui no chat, por favor, o que vocês tiverem de dúvidas. Se vocês tiverem também sugestões, queiram falar sobre algum tema, eu coloco isso na próxima live. Lembrando que quarta-feira também tem live. Então nós vamos ter a live agora toda segunda e quarta, segunda, com esse novo quadro chamado Viagem dos Sonhos, onde eu vou fazer vocês realizarem a viagem dos seus sonhos. E na quarta-feira nós vamos tirar dúvidas, nós vamos conversar sobre assuntos variados, nós vamos fazer a viagem todos os anos. Viajantes ricos, eu quero agradecer a todos, peço desculpas por ter me estendido um pouco aqui, mas eu acabei em bom mineirês contando uns bons causos aí para vocês, e agora vou me despedir aqui e até quarta-feira. Uma boa noite